Fala galera, tudo beleza? Muito obrigado novamente por vocês estarem como membros do nosso canal. A gente tem se esforçado para produzir exclusivo para vocês, mais relaxado, sem muita produção. E um dos conteúdos que é muito fácil da gente fazer, muito tranquilo para vocês estarem com a gente, são reacts. E eu achei interessante começar a trazer alguns reacts de alguns vídeos da gringa e alguns canais que eu gosto muito e a gente poder comentar e reagir a esses vídeos. E eu achei um vídeo muito legal do canal Wrestle with Andy. É um canal bem grande lá na gringa. E o vídeo fala sobre os melhores calouros de cada ano da WWE de 2000 até 2025. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo, vamos dar uma olhada nos calouros que ele diz que foram os maiores calouros de cada ano. E aí eu vou dizer se eu concordo, se eu não concordo. Vai ter ano que eu não vou lembrar quem era calouro na época e tudo mais. Mas aí a gente pode ver, de repente na estrutura do vídeo ele cita alguns outros e a gente vê quais que seriam os melhores calouros de cada ano, beleza? Então vamos agora para o nosso react. Vou colocar aqui a nossa imagenzinha aqui. Vou colocar o vídeo na tela, vamos assistir, eu vou tentar ir traduzindo para vocês o que ele tá falando. WWE inevitably brings us a new crop of rookies, a fresh group of talent hungry to prove themselves to the audience watching. And there is always one of those rookies who rises to the top of the pile above everyone else. Tá falando que cada ano sempre tem um calouro que surge e ele pergunta quem são os calouros de cada ano do século XXI. Bom, ele começou bem, né? Ele começou bem, entre aspas, né? Porque ele falou que o melhor calouro do ano 2000 foi Kurt Angle, mas ele mesmo vai falar que o Kurt Angle, na verdade, estreou no final de 99, né? Então ele já deu uma roubada logo no início da lista dele para dizer que foi o Kurt Angle o melhor calouro de 2000. Mas considerando que o Kurt Angle ganhou o Campeonato Mundial no final do ano, eu acho que justo a gente colocar ele nessa posição. 1999, but given that came very late in the year, we're going to count his rookie year as continuing falaram que como ele estreou bem no final do ano, eles colocaram ele em 2000. Of the 12 months which followed, the Olympic gold medalist would take to the ring in a way that no one before or after has ever really been able to do. Seriously, this guy was wrestling like a 20-year veteran only 6 months in. Isso é verdade. Ele estava lutando como um veterano com 6 meses de carreira. Ele foi campeão no final do ano de 2000, ele já tinha sido campeão europeu e intercontinental. 2001, ele cita Rob Van Dam. Rob Van Dam, ele foi um dos inúmeros calouros na WWE em 2001, que foi o ano da invasão, né? E é interessante que ele não cita ninguém da WCW, inclusive ele não cita o Booker T, que foi calouro da WWE em 2001, porque ele veio da WCW, mas ele preferiu colocar o RVD. Olha, eu vou confessar que eu já vou discordar dele nessa lista, tá? Porque eu acho que o RVD ele teve um impacto na companhia, mas eu acho que o Booker T ele acabou tendo um impacto maior, apesar de ele estar um pouco mais avançado na carreira. O RVD ele foi campeão por um curtíssimo espaço de tempo, já o Booker T veio como campeão da WCW, ele basicamente comandou o lado da WCW da Aliança, depois de Stone Cold assumiu, ele depois teve a persona do King Booker, ganhou o campeonato mundial, depois se tornou comentarista, ele lutou por mais tempo, apesar do RVD ter tido mais títulos secundários, mais títulos de duplas, pode ser que ele esteja considerando o ano de 2001 do RVD, né, que talvez o ano de 2001 do RVD tenha sido melhor do que o do Booker T. Vamos ver o que ele vai falar. Come on now, this is another one which feels obvious because throughout the invasion Óbvio, angle, né, which não? dominated much of 2001, there were so few people who came out of the situation looking good. Ele falou que Really, tinha on the poucas WCW pessoas and que ECW saíram side, bem we da only história had da two people aliança. who ended up being the stars they should have been. Booker T e and Rob Van Dam. And while Booker was great in 2001, the year obviously belonged to RVD, as he was able to rise to the level of world title contender almost immediately, purely on fan reaction alone. Ele falou que o RVD saiu no nível de campeonato mundial por causa da reação do público. Só que ele se esquece que o Booker T entrou como campeão mundial da WCW. Então, assim, eu ainda acho o argumento fraco. Se fosse considerar por esse nível, enquanto o RVD ele lutou pelo campeonato mundial, mas não ganhou, o Booker T entrou como campeão mundial. Então, eu teria que dizer que o Booker T seria o melhor de 2001. Ele disse que se dependesse do Vince McMahon, não teria empurrado o Rob Van Dam.
And if 2001 was all about him, then 2002 was all about Brock Lesnar. Bom, aqui sim não tem o que discutir, né? Apesar de 2002 ter tido uma quadra de lutadores que se tornaram Hall of Famers, né? O Brock Lesnar, o John Cena, o Batista e o Randy Orton, só um deles ganhou o Campeonato Mundial no ano de calouro, em 2002, que foi o Brock Lesnar. That's right, there's no way we could go for anyone else here, as after making his debut on the Raw after WrestleMania 18, the Beast immediately made it clear he was going to be taking charge of the WWE main event scene going forward. And the way he showed this was by destroying absolutely everyone in his path. So wide would his path of destruiu destruction todo mundo be, no in fact, caminho. by the time SummerSlam came Quando around, chegou no less than SummerSlam 6 de months 2000, later, ele ganhou he'd do be The pinning Rock. Clean in the middle of the ring É to verdade. become undisputed Derrotou champion. limpo, não teve Clearly, interferência then, nem this nada. was a year which belonged to him and no one else in terms of what WWE was doing. Justo. But what of 2003? 2003. Well, that would belong to a much more unlikely performance. Nossa, ele falou que o calouro de 2003 foi o Zack Gowen. Cara, eu nem lembrava do Zack Gowen, cara. Zack Gowen é aquele lutador que só tinha uma perna, e aí ele lutava com uma prótese. Na verdade, ele tirava a prótese, ele lutava pulando. Foi um teste que eles fizeram, acho que ele era pra ele apanhar na luta, o público reagiu muito bem, aí contrataram ele. Enfim. In Zack Gowen. Now, if you don't remember Zack Gowen, Olha lá. he was a one-legged wrestler. Eu não sei se, And despite it se, seeming like se você for novo na luta livre, você não conhece a história do Zack Gowen. Ele basicamente ele entrou pra apanhar de outros lutadores, pra ser um jobber. O sonho dele era lutar na WWE, ele só tinha uma perna, ele nem tinha físico pra estar lá. Mas a reação do público foi tão boa pela forma como ele se esforçava pra poder lutar, e ele era um high flyer, que a WWE empurrou ele por um tempo. Mas assim, ele nunca foi um grande campeão e tal, mas ele teve um bom impacto com o público. this would make things a lot harder for him, when he debuted in WWE in 2003, he quickly found himself getting over with fans. Hell, Sim. mere months following his debut on SmackDown, he'd already be mixing it up with the likes of Vince McMahon, Hulk Hogan, and Brock Lesnar. So when we talk about breakout rookies, of that year, how Ele can we lutou talk contra o about Brock anyone Lesnar else pra but apanhar him? de todo No, mundo. the reality is that while Pra his ele apanhar career pra in todo mundo, né? WWE may have frittered out afterwards, for that brief moment, Zack Gowen was the talk of the biggest wrestling promotion out there. That said, come 2004, someone else would Eu diria que de repente o Zack Gowen foi escolhido em 2003, porque não teve assim muita gente realmente maravilhosa surgindo em 2003. Então pode ser que tenham colocado ele por causa disso. have claimed his spot as the premier rookie of the territory, and that man would go Nossa, botaram em 2004 do Mohamed Hassan. Eu também acho justo porque a estreia do Mohamed Hassan chamou muita atenção, né? Porque ele fazia um árabe americano. Pra quem não conhece essa história, né? O Mohamed Hassan, para começo de conversa, nem árabe era, né? Ele é italiano-canadense, né? Ele é canadense com ascendência italiana. O nome dele é Marco Copani. Mas como ele tinha uma aparência de um árabe, resolveram fazer o Mohamed Hassan como um árabe americano e reclamava do público americano, do preconceito que ele sentia por conta do que havia acontecido no 11 de setembro de 2001. Cara, foi uma persona altamente controversa, absurdamente controversa, mas a WWE empurrou muito ele. Tá? A ideia era ter colocado ele como campeão mundial, era para ele ter enfrentado o Undertaker, e aí ele acabou tendo um problema que não foi culpa dele, foi o booking da WWE que botou um monte de cara mascarado como se fosse terrorista para poder atacar o Undertaker num show, e isso aconteceu no mesmo dia de um atentado terrorista em Londres. No metrô de Londres. E aí os anunciantes mandaram tirar ele do ar, ele acabou saindo, ele nunca mais voltou. by the name of Mohamed Hassan. Yeah, Mohamed Hassan, what could have been? Seriously, here was a performer Perguntando o que who had a lot poderia of ter potential. acontecido. After all, Potencial ele it tinha was mesmo. this year that he immediately started mixing it up with some of the top talent in the company, proving right away that he Mostrando had que what it took to ele hang with lutou them. com alguns dos Sadly, maiores, though, né? as we all know now, things would go off the rail for Hassan in 2005. But that doesn't take away from the success of his rookie year. It just means that 2005 Em would instead belong 2005, aí eles botam o Bob Lashley, né? Eu não lembro do Bob Lashley ganhando muita coisa em 2005. Na verdade, o Bob Lashley ele só começa a ganhar alguma coisa na WWE quando ele vai pra ECW, quando ele ganha o campeonato da ECW lá, aquela WWECW, né? Pode ser que ele tenha ganho um campeonato intercontinental na época, enfim, vamos ver, eu não lembro. to our next subject, Bobby Lashley.
Yes, when Bobby Lashley made his main roster WWE debut in 2005, it was immediately clear he was going to be someone to watch, Falando que as he quando was ele acting estreou, like a ele man seria with um something cara a to se prove. assistir, And porque ele that's estava what querendo led to se him going provar. on an early winning streak. Seriously, throughout the vast majority of his time on SmackDown during this period, no one would be able to get the better of the Falaram Almighty, que ele with não this perdeu just pra adding to the ninguém aura em that he already 2005. had coming in as a very accomplished amateur wrestler. Sure, bigger successes would come for Bobby in the years which followed, successes like world titles, but it was in 2005 that he first showed us all what he was capable of. And as we'll see many times today, making that initial splash can be very important, as you only get one chance to make a first impression. Ele tá falando que várias das escolhas que ele vai fazer nesse vídeo, ele tá colocando lutadores que mostraram uma boa impressão no seu primeiro ano, no seu ano de estreia. Então essa vai ser a lógica do vídeo. So you better make the most of it. Hell, this is certainly something our next subject knows. The man who made his rookie year in WWE 2006, in CM Punk. 2006. Aí é justo, né? É justo. O Punk realmente foi um cara muito grande, muito importante. E o sucesso, ele já teve um sucesso muito grande quando ele estreou na WWE, na WWE CW, né? Count CM Punk. Now, we don't need to tell you who CM Punk Punk é is in novinho. 2025 or why he's become such a star, but back in 2006, his stardom in the big leagues was not always such a sure thing. After all, he was most certainly not a performer who would fit the mold of what Vince Ele McMahon was falando looking que for já in em a top guy back 2006 then. ele But já this não era is exactly considerado what made Phil o Brooks cara such a hit in porque the end, ele não as it tinha was his o perfil do outsider Vince attitude which McMahon, connected né? with fans who were becoming increasingly disenfranchised Mas o with the perfil WWE outsider product dele as a acabou whole. conectando But com o what público. about 2007? Well, the best WWE rookie of that year would be a little different in the type of character. Em 2007 eles colocaram o Santino Marella, o que é justo também porque o Santino Marella estreou na companhia ganhando o campeonato intercontinental, né? Pra quem não sabe, eles tinham feito um show em Milão, na Itália. Tava tendo uma feud entre o Maga e o Bob Lashley, que acabou desembocando naquela luta que o Donald Trump participou na WrestleMania. E aí o Vince McMahon, junto com o manager do Maga, o Maga era o campeão intercontinental, desafiaram um lutador da plateia, uma pessoa da plateia para lutar contra o Maga. E aí eles apontaram para o Santino Marella, né? Santino Marella foi pro ringue, se apresentou, disse que era italiano, na verdade ele também não é italiano, né? E aí e na verdade ele já chegou a dizer em entrevista que ele mentiu que ele sabia falar italiano. É meio interessante isso. O que ele estava fazendo lá, eu não sei. Eu sei que ele lutou, ele foi fazer essa luta contra o Maga estraçalhando ele. Aí o Bob Lashley apareceu, atacou o Maga. Eu não lembro se a luta não tinha desclassificação ou se ela tinha, o juiz acabou se machucando, enfim. E aí o Bob Lashley atacou o Maga, aplicou o finalizador nele e botou o Santino Marella em cima do Maga. E aí o Santino acabou ganhando o campeonato intercontinental no primeiro dia, provando que naquela época esse campeonato WWE nem ligava tanto. They played. That's right. It's time for us to talk about Santino Marella. Now, he may not be as serious of a character as someone like CM Punk, but that doesn't mean Santino Marella didn't play an important role in WWE over the years, as there's always a place for a comedy mid-card act on the roster. Falando que ele atuou muito como um mid-carder de comédia, né? Diria que ele foi o it melhor de wasn't todos like os tempos. Santino didn't start off acting more seriously. Now, on his first night on Raw, during an episode Aí a filmed in cena Milan, dele ganhando o he campeonato actually won the intercontinental no Intercontinental primeiro title dia. from Umaga. Of course, the idea here was that he'd been a local fan picked out of the crowd who'd shocked the world, and that was enough to turn him into an instant superstar then, someone who was able to segue this first win into a great rookie year. But when it came time for 2008, he wouldn't be a rookie anymore. No, the best newcomer Em of that 2008, year Kofi has to be Kingston. Kofi Kingston. O mais engraçado do Kofi Kingston é que muita gente não se perdeu no tempo, né? Dos fãs mais novos. Mas o Kofi Kingston, a persona dele no começo da carreira, era de um lutador que veio da Jamaica. Por isso que o nome dele era Kingston, porque Kingston é a capital da Jamaica, né? E aí, ele atuou como sendo um lutador da Jamaica e tudo mais, só que a origem familiar dele é de Gana, na África. E aí teve um segmento dentro do ringue que acho que eles estavam setando a equipe da WWE para lutar contra o Nexus. E aí tava todo mundo batendo boca, discutindo e tudo mais. O Kofi chegou e falou: olha, a gente tem que se unir e tudo mais e tal.
E aí, alguém pergunta, alguém tem mais alguma pergunta, tal? E aí o Triple H vem e fala, pô, eu tenho uma pergunta. Você não devia ser jamaicano? Cadê o seu sotaque? E isso foi muito engraçado, porque o Kofi falou sem sotaque nessa cena e depois disso ele nunca mais usou o sotaque de jamaicano. Ele forçava o sotaque de jamaicano nas promos dele. E daí vem o Kingston, ele estreou em 2008. Daí que ele tá com essa camisa com a bandeira da Jamaica, tá perto do mar e tudo mais. E é por causa dessa persona inicial dele. Yes, it's wild that Kofi Kingston has been around for so long at this point, long enough that his debut actually happened almost 2 decades ago. And even back then, it was clear he was something special, as this was the year where, following an initial run on the WWE CW brand, the Ghanaian Ele born lutou um star pouco would na make it up to Raw by the time WCW, the summer came e aí around, quando chegou no and from verão ele there go mudou on to pro Monday dethrone Night Chris Raw Jericho as Intercontinental e ganhou o Champion. campeonato And that intercontinental do wouldn't Chris be the end Jericho. of his title success during 2008 either. No, E before the também picture ganhou was done, título de duplas Kofi would com o also CM become a Punk. tag team champion with CM Punk. Naquela época que eles All simplesmente of this jogavam is to say lutadores then, juntos, when né, we pra look ganhar at o título de rookies in duplas. WWE from 2008, there's no one who even comes close to topping Kingston, as he absolutely made his mark on the roster back then. And as we all know now, this would be a mark that would eventually lead to him going all the way to the top of the mountain. But let's move away from that year for now and over to 2009 O cara de 2009, instead, Sheamus. the year which belonged to Sheamus. Também é um calor interessante, né? O Sheamus ele foi conquistar sucesso mais pra frente na companhia, né? Mas acho que foi eu não lembro se foi em 2010 ou 2011 que ele ganhou o primeiro campeonato mundial dele. Foi até meio corrido. Depois ele ficou um tempo sem ganhar e ganhou mais pra frente. Mas o Sheamus ele veio com um hype muito grande da FCW. E ele foi uma das vítimas do Vince McMahon cortar parte de nomes de lutadores, né? Porque o nome dele na FCW era Sheamus O'Shaughnessy. E aí, quando ele estreia na WWE, o Vince ele corta o O'Shaughnessy e ele fica como Sheamus. Isso aconteceu com o Rusev, que na NXT era Alexander Rusev. Isso aconteceu com Austin Theory, quando foi pro main roster, passou a ser chamado de Theory. Depois é que voltou a ser chamado de Austin Theory. Enfim, uma zona da WWE nessa época, uma confusão. Yes, all you have to do is look at the fact that before he was over, he'd be WWE champion. Ah, não, ele ganhou em 2009. In the summer on the WWE ECW brand, it wouldn't take the Irishman long to make his way over to Raw, as he had the type of look Vince McMahon always coveted in Ele a ganhou o top título guy. em 2009 Hell, mesmo. This was exactly why he got pushed so hard so fast on Raw, to the point that by the time December's TLC, Tables, Ladders and Foi Chairs aí na pay-per-view TLC came de along, 2009. he'd be beating John Cena for the top prize. Aquela infame luta de mesas que o John Cena tava socando ele no corner, o Sheamus empurrou ele do corner e o Cena caiu de costas na mesa, perdendo a luta, né? Uma luta de mesas é uma luta onde você vence jogando o seu adversário numa mesa. E foi uma das piores mudanças de título na história da WWE. Eu acho que só não foi pior em matéria de luta de mesas do que aquela que o Big Show ele fingiu que pisou e quebrou uma mesa sem querer, né? Essa aí foi demais. Really, then, there's no way you could consider anyone else for WWE Rookie of the Year in 2009. Sim. After all, this was an achievement on the level of people like Kurt Angle and Brock Lesnar. É So it verdade, should come as verdade. no surprise to learn then O that in fato the de years which followed, even if he wasn't que always at o the fato top que of the ele card, se equiparou Sheamus would remain a ao made man in WWE. ele se equiparou ao Brock Lesnar e ao Kurt Angle por ser um calouro que ganhou o campeonato mundial no seu primeiro ano, né? Então realmente foi uma conquista muito importante. On account of what he achieved during that initial 12-month period. But let's move away from 2009 for now and over to 2010 instead, the start of a new decade where it was 2010, Wade who Barrett. made an early splash right out of the gate. Wade Barrett é um caso interessante, né? Ele acabou se tornando líder do Nexus, né? Porque vocês estão vendo o símbolo da NXT, né? Quando eles surgiram com a NXT na WWE, eles começaram fazendo da NXT um reality show ao estilo do Tough Enough. Só que o Tough Enough era todo gravado e a NXT era ao vivo, na frente do público, né? E aí, quando chegou no final da NXT, o Wade Barrett foi declarado vencedor, mas aí, dias depois, eles atacaram o Ryback e o John Cena no ringue, estraçalharam todo mundo, e aí é que surgiu o Nexus, né, que era a stable formada por esses lutadores que haviam saído desse NXT. E o Wade Barrett era claramente o líder desse grupo. That's right. During a rough period for WWE, it was the Englishman who stood out the most, as he would be the Foi leader of the período Nexus, difícil, the né? biggest heel stable of that summer.
Sure, the Nexus wouldn't end up being the success everyone had hoped it would be, but during that initial takeover angle on Raw at least, they were red hot. And this made their leader an instant star, as for a Falou shining que no moment at início least, it felt like da he história might be the era next muito big bom thing in e wrestling. muita gente achava que ele So seria much with this o Rocket próximo Barrett cara, up the né? card, in fact, he'd spend much of that year feuding with John E ele Cena, passou o even restante do taking ano part in fazendo singles feud pay-per-view main contra events o with him John at Cena, points. All of this sem is to ganhar, say né? then, back then, he Foi really felt enterrado like a nisso. superstar in waiting, and that's the best thing you can hope to happen for you during your rookie year. It would certainly be something which helped Em boost our top 2011, newcomer of Jinder 2011 as Mahal. well, a man who goes by the name of Jinder Mahal. Nossa, que interessante, porque o Jinder Mahal, ele no ano de 2011, ele estava começando a carreira e a carreira dele foi uma montanha russa, né? Porque ele começou decente, aí afundou, botaram ele na Three Man Band e aí foi uma desgraça. A Three Man Band era um grupo que estava sendo utilizado como jobbers e continuou sendo utilizado como jobbers, né? Junto com o Heath Slater e o Drew McIntyre. E aí depois ele saiu da companhia, voltou todo cheio de esteroide e aí a WWE acabou botando o campeonato mundial nele em 2017, né? Meu Deus. Sure, like with Santino Olha lá, o Marella, he might Triambia. have turned into more of a comedy act as time went on, but back when he debuted on the WWE main roster in 2011, Falando quando ele Jinder estreou Mahal em was seen as a far 2011, bigger ele deal. foi visto como And that's um because cara it was grande, here that né? he first appeared as the kayfabe brother-in-law of the Great Khali. Ah, ele era o cunhado do Great Khali no começo. Nossa, não lembrava Into disso. a prominent role on SmackDown, a role which allowed him to shine to the point that he became the Outro standout rookie canadense. of that year. Seriously, go back and look at 2011 WWE and find us another newcomer who stood out as much as Jinder Mahal. Ele perguntou assim, vai olhar o ano de 2011 e tenta achar um calouro melhor do que o Jinder Mahal. É, pois é, né? Complicado. Hell, he was even the man to end Ted DiBiase Jr.'s winning streak. Quebrou That said, a when sequência de 2012 vitórias do rolled Ted around, the DiBiase. modern-day Maharaja would no longer be the hot new thing. No, that would instead Em pass over to 2012 our ele já next fala do subject, Big E. Big E. Yes, Tinha we all know subido Big da E NXT. today is one of the nicest people in all of wrestling. Em 2012, quando ele subiu, ele se meteu numa história com a Caitlyn, com a AJ Lee. Foi uma confusão também essa época. O coitado do Big E, ele só foi se achar quando ele se uniu ao Xavier Woods e o Kofi Kingston quando formaram o New Day. Essa que é a verdade. Back in 2012, when he first made his main roster debut, though, we got to see a very different side of the Florida native. And that was because during this run, he was portrayed as a heel, with his main role on the show being to act as the heavy for both Dolph Ziggler and AJ Lee. É, na verdade, antes disso, ele era guarda-costas da AJ Lee e do Dolph Ziggler, né? Tanto é que quando o Dolph Ziggler ganha o campeonato mundial, o Big E tá junto dele, né? Or at least that was how his year ended. In the months prior to his turn, however, Big E had been having even more success on the NXT brand as one of their early world champions. Foi campeão da All this NXT is to bem no say, then, that começo. whether we're talking about developmental or Raw, Langston was the one everyone had their attention fixed on back in 2012. And that would allow him to go even higher as the years progressed, all the way to that eventual WWE A pena que a title carreira win in dele acabou com 2021, in aquele fact. suplex, And né? Big E isn't the only rookie who debuted during the early 2010s and then later went on to win the big one. No, the exact same Agora thing estamos could be indo said pra about Bray our Wyatt Rookie of the Year for 2013. Agora eu tô pensando aqui, é porque no ano que ele botou o Wade Barrett como maior calouro, né, teve a estreia do Daniel Bryan, mas o Daniel Bryan ele acabou sendo demitido. Aí quando ele voltou pro SummerSlam e ele não teve o impacto que o Wade Barrett teve no ano, né? Ele tá considerando os calouros com o impacto que eles tiveram no ano de estreia. Por isso que o Daniel Bryan não apareceu na lista, né? 2013, Agora o Bray Wyatt, né? Wyatt. Com os Now, we know Bray had vagalumes. already been on the main roster prior to this as Ah, que interessante. Ele tá falando o seguinte, olha, a gente sabe que o Bray Wyatt já tinha participado da WWE como Husky Harris. E é verdade, ele tinha sido membro do New Nexus do CM Punk, mas ele tá considerando a estreia da Persona que aconteceu em 2013, né? Husky Harris, a member of the Nexus, but that feels like a completely different person, so we're inclined to not count it here. Now, for Wyndham Rotunda's true main roster debut, you have to look to when his Bayou cult leader first made an impact there in 2013. É, And deu uma what an roubada, impact né? this was, as, despite being a heel, he and his group of followers would immediately Porque become apesar de amongst ele the most over ser characters on heel, both Raw o and público SmackDown, aplaudia as eles, né? something Por about the causa way he da presented forma como ele se himself just apresentava, became né? impossible to take your eyes off of. Seriously, this was the point where it felt like Bray was going to be a future ace of the company alongside the likes of Roman Reigns, Dean Ambrose, and Seth Rollins. And while things didn't exactly work out that way in the end, he still absolutely made his presence felt in record time here.
All you need to do is remember the fact that by the time December had come around, Wyatt was locked in a program with the top babyface in the company back then, Daniel Bryan. But let's move away from that for now and over to 2014 instead. Em 2014 o Rusev, com certeza. O Rusev tomou conta da companhia em 2014, né? A force of nature during the mid 2010s in WWE. Com certeza. É uma pena que em 2016 ele já era um jobber, né? He'd immediately make a splash by going on a lengthy undefeated streak, one which soon saw him become United States Ele se champion. tornou campeão dos Estados Unidos, aí ele perdeu no WrestleMania 31 pro John Cena, The né? man who goes by the real name of Miro would be a 2010s equivalent of Ivan Drago from Rocky IV, a foreign menace who stood Falaram for que é como se ele fosse o Ivan Drago, né? Needless to say, then, Do filme do this Rock could have felt 4. very passé at the time, but Rusev was able to buy into the whole thing so much it actually got over as a fun throwback kind of character, and it saw the Bulgarian at one point even go as far as to spend time in the ring with The Rock. Quite an achievement for a man still in his first year on Raw. É o bandeirão But his da story Rússia. wouldn't be the story of 2015. No, in terms of rookies in WWE, Em that year, 2015 the botaram a focus Asuka, a would be primeira mulher, on né? one woman. E aqui é interessante porque eles botaram a Asuka como a caloura de 2015, sendo que em 2015 estrearam na WWE, no main roster, a Charlotte Flair, a Sasha Banks e a Becky Lynch. E eles botaram a Asuka. É porque eu tô entendendo o critério dele, né? O critério dele é quem teve o melhor ano como calouro. E a Asuka, ela ganhou o campeonato mundial, se não me engano, em 2015. A Paige não, né? A Becky Lynch, a Sasha Banks e a Charlotte, elas só vieram a ter um pouco mais de sucesso no ano seguinte, em 2016, né? Vamos manter o critério que ele tá seguindo, né? O critério que ele tá seguindo é esse e vamos ver como é que vai fazer. Asuka. Come on now, how could it be anyone else who we talk about here? After all, while we know this wasn't her main roster debut, 2015 is the year where, after first arriving in WWE, the Empress of Tomorrow absolutely dominated NXT. Seriously, it was in 2015 that Asuka mowed through absolutely everyone. Ele falou que foi o ano que ela dominou a NXT em 2015 e aí destronou em 2016. Não, aí eu tenho que discordar. Veja bem, olha só. Até então, a lista dele estava indo bem, né? Porque ele estava falando de calouros do main roster. Agora ele resolveu acrescentar NXT na jogada. Aí fica complicado, porque se a gente for considerar o tempo de NXT, cara, a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que lembrar de Bayley e Sasha Banks, quando a Bayley ganhou o campeonato, e que foi aquela feud maravilhosa. Aí a gente já tem que voltar em 2014 e se perguntar se de repente a Charlotte Flair, 2014 ou 2013, a Charlotte Flair chega, se torna uma das primeiras campeãs, fica como campeã durante um tempo. Eu já não sei se foi no primeiro ano dela, mas, cara, até agora ele estava considerando calouro main roster. Inclusive, tinha gente da FCW, ele considerou main roster. Falou do Husky Harris, né, do Bray Wyatt, que estreou na companhia, na FCW, aí foi para o main roster como Husky Harris, desceu para NXT, voltou, e aí ele considerou que o Bray Wyatt, quando voltou, foi o calouro do ano. E aí agora ele considera a Asuka na NXT? Não, desculpa, aí não dá. Aí pra mim você teria que escolher entre a Charlotte, a Becky Lynch e a Sasha Banks, e aí no caso a caloura do ano de 2015 teria que ser a Charlotte Flair. Não tem como, é impossível a gente não considerar o main roster nesse caso, né? Aí eu acho que ele se perdeu na lista dele. Streak, which would later carry on over to the main roster, with this marking one of the earlier examples of NXT and both Raw and SmackDown feeling like they actually shared the same continuity. Olha lá, tá vendo? In terms of rookies, aqui, ó. Aqui, ó. A situação aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá mostrando a Asuka na feud dela contra a Charlotte Flair, que elas se enfrentaram, se não me engano, no WrestleMania 32, foi quando a Charlotte Flair, na verdade, quebrou a sequência de vitórias da Asuka. Pô, mas a Charlotte Flair já era campeã lá, ó. Tá vendo? Faz sentido essa lista dele. Aí 2015 ele quebrou. Shared the same continuity. Yes, in terms of rookies, 2015 was very much the year of Asuka, and a year which showed the women truly were taking over.
Could the same be said about 2016, sim, AJ Well, Styles. that year, Inclusive eu things would tava lá flip na back estreia around to dele. the men O again, único show que eu as vi da this was when WWE foi o AJ Royal Rumble de Styles first 2016. arrived in WWE. Now, AJ Styles clearly wasn't a rookie in the larger wrestling world by the time 2016 Falou que ele came não era around. No, he was calouro na already a luta livre, né? multiple-time world champion in both TNA Já era and New campeão na Japan by TNA e then, na New but he Japan. was a rookie as far as being in Mas na WWE. WWE ele era And given calouro, he né? wasn't exactly the biggest guy in the world, there were concerns following his debut that tinha Vince McMahon just wouldn't Aquela get the appeal preocupação of dele the por ele não phenomenal ser one. muito alto. Boy, were these worries unfounded. Mas After making o his talento rival felt dele during that acabou January's Royal subvertendo Rumble, isso, AJ né? would rocket up the card at light E aí, em speed, to the point 2016 that ele come vence summer, he'd be feuding with o... John Cena. And that wasn't even Ele his chega a ganhar o biggest campeonato accomplishment mundial of em the year. 2016, né? No, this would happen in Isso. September when he Em beat Dean setembro. Ambrose to become the WWE champion. Bateu o Dean Ambrose e Something ganhou o even the most campeonato optimistic mundial. of fans would never have dared to imagine could Ou happen. seja, ele estreia em janeiro e em setembro ele já é campeão mundial. O que faria sentido, fez sentido por causa do tempo que ele tinha de main roster, né? O tempo que ele tinha de, na verdade, main roster não, o tempo que ele tinha de luta livre, né? But it did happen, and if 2016 was the year of him because of this, then for similar yet different reasons, 2017, Aleister 2017 Black. was the year of Aleister Black. Come on now. Aí tá Who vendo, else aí could we go tá with considerando here? NXT, né? After all, when he first arrived in NXT during this year, it immediately became apparent that the former Tommy End was going to be a player. And that's because with a character which stood out and an in-ring kickboxing-infused style which separated him from his peers, fans immediately gravitated towards the Dark Destroyer in huge numbers. No, 2017 wouldn't be the year he won the NXT title. That wouldn't happen until 2018. Aí ganhou o But título da what it NXT em would be was the year 2018. the Amsterdam-born star first proved he had what it took to thrive in a WWE environment during his feuds against the likes of Andrade Cien Almas, Hideo Itami, and perhaps most notably, the Velveteen Dream. É, eu So tenho- always remember that whatever would come for him thereafter, Eu fico me perguntando aqui, eu fico tentando lembrar aqui, quem em 2017 estreou no main roster que poderia ser calouro. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma pessoa de 2017 que estreou no main roster e que você acha que teria sido um calouro do ano melhor do que o Aleister Black. Porque ele tá começando a considerar a NXT, aí fica tudo muito complicado, né? this was very much the time where Black reigned strong over the developmental roster. So much so that we have to include this as his debut rather than his main roster one. When it comes to our next subject, however, she'd be a big enough star to bypass NXT entirely. Em 2018, Ronda Rousey, She had a sim, faz breakout todo year of her sentido. own in 2018. Estreou Who are we no talking Royal about here? Rumble, Why, Ronda Rousey, of course. depois do primeiro Okay, Royal Rumble we know feminino, we've né? talked a lot about how the combination of Paige and the Four Horsewomen were the ones responsible for kickstarting the women's revolution in WWE during the mid to late 2010s. But the truth is, for as big of a part as they all played, the ladies would probably have never made it to the main event of WrestleMania if it wasn't for Ronda Rousey. É, ele deu aqui uma opinião bem controversa, isso daria até um outro vídeo totalmente diferente, né? Ele disse que, apesar das Four Horsewomen ter sido responsáveis pela revolução da luta livre, ele diz que provavelmente as mulheres não teriam feito o main event da WrestleMania 35 se não fosse pela Ronda Rousey. Eu já fiz as minhas objeções sobre isso, eu tenho pra mim que, na verdade, esse main event foi muito em função do cartaz da Becky Lynch, que furou o teto do cenário feminino naquele ano, e já no ano anterior ela já estava pedindo o main event da WrestleMania, e o talento da Charlotte. Mas o fato de que a Ronda Rousey ela tinha um apelo que furava a bolha porque ela veio do MMA, faz com que esse seja um argumento válido, né? Mas eu acho que isso aí dá pano pra manga para um outro vídeo, quem sabe no futuro, sobre quem realmente foi responsável pelas mulheres fazerem o main event do WrestleMania 35. And the reason for that is because the baddest woman on the planet was a bigger star than all of them Ela combined. falou que ela And era uma someone estrela who, maior when do she que made her todas as in-ring outras. debut in WWE in 2018, completely blew away all expectations people had for her. Seriously, who could have imagined that Falando Rousey que would take ela to the ring so quickly with her ela show-stealing performance at acabou com WrestleMania assim, 34, passou as well todas as as her expectativas de subsequent todo bouts mundo, throughout the né? rest of the year. So really, there's no way we could consider anyone else to be the best rookie of that year then. But what about 2019? Well, for the best newcomer of this year, 2019, we'll have to go Damian back over Priest. to the men's roster again, as that's where Damian Priest awaits us. Yes, given his age when he first joined the WWE system at the end of the 2010s, there were understandably a lot of doubts about how the former Punishment Martinez would fare in his new home. But as it turned out, those fears were unwarranted, as mere months after debuting under the new name of Damian Priest, the New Yorker would already be proving himself to be one of the fast-rising stars of the Novamente, brand. eles estão considerando só Sure, a he wouldn't NXT, win any basicamente, gold this né? year,
Now, his first singles title wouldn't arrive until 2020, but Olha this lá. was undoubtedly the point it became Eles mostraram que o primeiro título dele foi em 2020, né? Mas eles estão considerando que 2019, por causa do apelo e tudo mais, ele foi o melhor. Só que, cara, foi na NXT, novamente. Se você tem algum nome que estreou no main roster que você gostaria que fosse considerado como o calor do ano de 2019, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. clear he was going to be a player. Just look at the big man's matches against the likes of Pete Dunne, Killian Dane, Keith Lee, and Dominic Dijakovic down on the Falando das developmental brand lutas here, dele and tell na us we NXT. were already seeing the shape of the man who would later call himself World Heavyweight Champion take form. And that success found in NXT being so strong as to fully establish someone without the need for a main roster run could also apply to our choice for the best Karrion WWE Kross em rookie of 2020. 2020, Mesma none other than situação. Karrion Kross. NXT. That's right. Well, he's only just now started gaining momentum on the main roster as of 2025. Back in 2020, you would have been forgiven for thinking that Karrion Kross would already be a multiple-time world champion by now, as he seemed to be a dead cert for a fast track to the top upon his debut in NXT. Hell, pretty much immediately after he arrived on that brand in February of that year, he'd be getting over in a big way on account of his flashy entrance and buff physique. Even the fact that no fans were in attendance here was not enough to slow down his rise. No, by the time the year was over, in fact, he'd be an NXT World Champion. Ah, tá vendo? Ele manteve o critério de começar a considerar NXT para falar de calouros do ano e mostrou que o Karrion Kross, que estreou em fevereiro de 2020, acabou se tornando campeão da NXT antes do final do ano, né? Obviously, then, this makes him a standout from a year where there weren't a lot of newcomers being brought into WWE. And even if things didn't go so well once he got called up to the main roster for the first time soon thereafter, as we mentioned a moment ago, he's started to bounce Falando back que now. no But what about começo, our na next primeira subject? subida ele não foi Luckily, muito he's bem, never mas needed depois to ele bounce foi. back. No, he's been riding high ever since his fantastic Em rookie year in 2021, 2021. Braun Who are we Breaker. talking about this time? Who else but Braun Breaker? Now, you know, they say all men are created equal, but you look at Braun Breaker and you look at other WWE rookies of 2021, and you can see that statement is not true. And that's not just because he's the son of Rick Steiner and the nephew of Scott Steiner. No, it's because in this Georgia native, you have an absolute phenomenon in the ring. Seriously, if we were picking a future ace of WWE as a whole, E falando he'd be que high se up on our fosse list. escolher o And for futuro him, it as all da got started companhia, when ele he estaria joined no the alto da NXT lista, roster né? at the beginning of the 2020s, and from there took the fast track towards challenging for that brand's world title. Sure, he wouldn't actually win the belt until January of 2022. Ele só ganhou o but título the em groundwork was all 2022, em laid during the janeiro, prior né? year, as Braun was then able to undergo the kind of meteoric rise usually saved for the likes of Brock Lesnar. And that makes him a clear choice for best WWE rookie of 2021, even if he only appeared in the developmental brand then. But what of 2022? Em Well, for 2022 that, eles já vão we're para o going to Roxanne have to move Perez. back over to the ladies again to look at our choice, Roxanne. De novo, sempre mantendo o padrão de considerar os lutadores da NXT como sendo os calouros, né? Ele ignorou a fase da FCW. Então, por exemplo, ele poderia ter listado o Roman Reigns quando estreou na FCW. Ele ignorou o Roman Reigns. Inclusive, ele ignorou o The Shield em 2012, né? Quando eles estrearam. Parece que ele muda o critério no meio da lista, né? E no momento que ele acha interessante começar a citar NXT, ele começa a citar NXT. É meio engraçado isso. Em 2022 ele vai falar da Roxanne Perez. Yes, if there was ever any doubt that Roxanne Perez was going to be a big star, then her debut year in WWE should have put a stop to this line of thinking, as almost immediately upon arriving in the black and gold brand back then, she was fully living up to her nickname of the Prodigy. And the reason we say this is because despite only being 19, she was already outshining Ela other estreou women on the em roster 19 who anos. were at least a decade her senior. So big of a rise would she have, in fact, during her first year being trained by Shawn Michaels, she'd win not only tag team gold with Cora Jade, but also world title gold. Ela ganhou o That's right, campeonato after mundial dethroning Mandy em Rose in 2022, December, né? Roxy became one of those rare few who could say she'd won a top prize while she was still a rookie, making her NXT run crucial to her overall story. And considering she's only been getting better since then, it's scary to think about where she'll be in another 5 years. Cara, se você pensar que ela estreou em 2022 com 19 anos, essa menina hoje tem 22 anos. Roxanne Perez. Cara, é absurdo assim, o teto que essa menina tem, né? Se ela continuar se desenvolvendo, ela ficou um bom tempo se desenvolvendo na NXT, né? Essa menina vai longe.
Maybe she'll be main eventing WrestleManias, something our next subject will also no doubt be hoping to do, 2023, a man Dragon who Lee. goes by the name of Dragon Lee. Okay, 2023 was a Dragon big year for Lee WWE in that it was the point they complicado. fully caught fire again for the first time in over a decade. And a lot of that was down to the existing roster who were there. All of this is to say, then, there weren't actually a lot of new rookies who joined the company Falou que during não this tinha muitos period, calouros but one novos who em did and who certainly 2023 e stood out in deles doing foi so o Dragon was Lee. Dragon Lee. Now, he might not have been someone who was a ready-made main eventer or anything like that, but as soon as he arrived on NXT and began chasing Wesley's North American Championship, it became clear he was going to be one of those guys who could always be counted on to deliver bell to bell. And all that eventually Falando led que to ele him poderia getting ser so over with lutador fans. para By the time ser December came around, he'd contado actually be com winning the secondary gold pelos, with the person he pelos beat in fãs order e to pela claim equipe, it né? being Pela Dominic WWE. Mysterio. So yes, when it comes to WWE rookies of 2023, then Dragon Lee seems to us like the clear choice for the cream of the crop. Ele ganhou o campeonato norte-americano da NXT no final do ano, ganhou do Dominic, né? Aquela fase que o Dominic carregava o título do norte-americano da NXT pro main roster, né? E aí depois, eventualmente, o Dragon Lee ganhou dele. Despite him not actually being on the main roster. And now that we've decided that, let's move on to 2024, the Aí, year where the Jacob best rookie Fatu. was, for our money, none other than Jacob Fatu. Justo. Now, Justo. we know E é we um said a calouro moment clássico, ago né? that if we were placing bets on who was going to be the ace in WWE for years to come, we said we'd be putting pretty good money on Braun Breaker, but we'd also like to throw a simultaneous bet down for Jacob Fatu as well. Ele disse que, apesar de ele, assim, se ele tivesse que apostar num cara para ser o futuro da companhia, ele apostaria no Braun Breaker, ele também botaria um dinheirinho no Jacob Fatu. As in record time, he's already shown himself to be a generational talent. And this was true as soon as he debuted on talento SmackDown in June geracional. of 2024 to become the newest member of the O Bloodline. cara é grande e Hell, salta pra so caramba, great né? would Jacob E be tem here, talento he quickly também. outshined the leader of the faction, Solo Sikoa, Tirou o brilho to the do point that Solo. people were calling for the Samoan Werewolf to be the guy in charge instead. Yes, when we look back on 2024 in years to come, we've no doubt it'll be remembered as the moment Jacob Fatu arrived in a big way and let everyone know he was the direction this company was going in. But what about of our current year of 2025? 2025, Well, for our choice Penta. of best rookie from this year, we simply have to go with Penta. Okay, we know 2025 isn't over yet, but at this point, it's hard to see any rookie to the WWE roster making a bigger splash than Penta. And Aí aqui eu vou discordar, né? Porque ele falou que o calouro do ano de 2025 é o Penta. Eu acho que assim, no começo do ano, quando o Penta estreou, ele tava com bastante hype, isso é verdade. Mas já na época da WrestleMania, ele já tinha perdido esse hype. Ele luta contra os main eventers, mas ele vive perdendo, ele não ganha nada. Ele não ganhou nada até hoje. Já outros lutadores, na verdade lutadoras, subiram para o main roster nesse ano e tiveram mais impacto. A Julia se tornou campeã dos Estados Unidos, a Stephanie Vaquer está estraçalhando no ringue e, cara, já tem gente apostando que ela ganha o título no Clash in Paris. Você tem... Você teve a Roxanne Perez, que definitivamente subiu para o main roster esse ano. Então, assim, cara, é um número de lutadoras que subiu e o impacto delas no roster tá maior do que o impacto que o Penta teve. Porque o Penta ele não tá conseguindo vencer. Então, eu acho que isso é importante da gente considerar. that's because ever since debuting in January, he's been working hard to establish himself as a favorite with fans everywhere. Trabalhando Though he duro para se hasn't won that estabelecer, elusive não Intercontinental ganhou o title he's been campeonato. chasing quite yet, but give it time, and we've no doubt he'll scale this mountain. Ele fala que ele vai Honestly, if he escalar a does this montanha e before ganhar o título 2025 is intercontinental. over, we wouldn't be surprised, as he's still riding that initial wave of momentum Ele acha que o even Penta now. ainda ganha And até o that final do means ano. anyone who's standing on the opposite side of the ring from the Lucha Star should watch out, lest they end up facing his wrath. Really, he's someone who should never be taken lightly, but then everyone we've looked at today was capable of laying down some wrath whenever they needed to, and making sure no one took them for granted. É isso, gente. Agora o autor do vídeo vai finalizar, né, o vídeo. Então, assim, considerando a lista dele, eu tive alguns problemas, né? O fato de que ele vai considerar lutadores da NXT como calouros, e em outro momento ele vai considerar lutador do main roster. É uma confusão. Vai considerar lutador que já tinha participado, depois volta. Então ele deu umas roubadas na lista. E eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês têm alguma opinião diferente das opiniões dele,
Coloca aqui nos comentários quais são os calouros que você acha que foram os calouros dos anos, principalmente ali de 2010 pra frente, que foi quando ele começou a se embananar na lista e o negócio ficou meio esquisito, beleza? Então coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. De novo, muito obrigado por vocês continuarem ajudando o nosso canal como membros e eu quero pedir para que vocês continuem com a gente, para que vocês continuem a nos ajudar a manter o trabalho rodando, beleza? Muito obrigado por tudo. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês assistirem. E lembrando que a gente vai ter live hoje do Friday Night SmackDown a partir de 15 para as 9, live amanhã do SummerSlam, noite 1 a partir das 6 horas, live no domingo do SummerSlam a partir das 6 horas, live na segunda-feira do Monday Night Raw a partir de 15 para as 9, beleza? Eu conto com a audiência de vocês, a gente se vê, um grande abraço, até daqui a pouco. Até já.